bom dia para você do Brasil, também você que nos acompanha no exterior. Depois desse momento forte de oração aí com o Sorrindo para a Vida, vamos nos atualizar com as principais notícias dessa manhã. Entre os destaques dessa edição, hoje é quarta-feira, dia de catequese. O Papa Francisco disse que o cuidado é uma regra de ouro da nossa condição humana e traz consigo saúde e esperança. A Lízia Costa trará mais informações. Teremos notícias ao vivo, direto de Brasília, sobre a posse de Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. Nossa equipe do Rio de Janeiro conversou com um professor de doenças infecciosas. Ele nos fala sobre a tendência de queda no número de mortes por coronavírus no estado. E ainda uma iniciativa de doação de computadores, que tem levado esperança aos jovens. Agora você acompanha imagens ao vivo da capital paulista. Daqui a pouco falaremos que o estado de São Paulo já registrou 4.214 focos de incêndio só neste ano. Essas e outras notícias a gente confere daqui a 2 minutos. E a gente já começa essa edição do Canção Nova Notícias falando de igreja e do Vaticano. Na catequese de hoje, o Papa Francisco falou sobre o cuidado com o meio ambiente. Exortou todos a protegerem a criação, dizendo que este é um dever dos homens. As informações com a nossa repórter Lízia Costa, que está ao vivo. Bom dia, Lízia. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Isso mesmo, o Papa Francisco dedicou a catequese de hoje ao cuidado. De maneira especial ao cuidado com o meio ambiente, mas ele começou falando justamente do cuidado que nós precisamos ter uns com os outros. Primeiro, ele agradeceu as pessoas que se dedicam ao cuidar, a ser cuidadores, né? Trabalhar com os idosos, a trabalhar com os doentes. Disse que é um trabalho muito especial, pouco remunerado, pouco valorizado, mas depois ele já seguiu logo para o tema da catequese, que é o cuidado com o meio ambiente. Ele disse que para que nosso coração tenha esse amor ao que ele chama de casa comum, nós precisamos contemplar. Diz que é uma regra de ouro a contemplação, porque faz com que o nosso coração se silencie diante da beleza, da grandeza, daquilo que Deus fez para nós, e admirando, silenciando diante dessa beleza, nós passamos a respeitar. Falou que nós precisamos nos sentir parte do meio ambiente, integrantes dessa casa, e também protegê-la pensando nas gerações futuras. E diz que o cuidado é uma regra de ouro, não só do cristianismo, mas é uma regra de ouro para toda a humanidade. O cuidado seja com o próximo, seja também com o meio ambiente. Afirmou também que Deus nos constituiu para cuidar do meio ambiente, para fazer com que ele se desenvolva, usar dele para o nosso benefício, alimentação, mas jamais explorá-lo, e que isso é um pecado se nós usamos mal o meio ambiente e destruímos, principalmente porque nós estamos sendo egoístas e não pensando nas gerações futuras. Danusa, o Papa Francisco, no final, também comentou sobre um sacerdote que foi assassinado ontem aqui na Itália, na região norte da Itália, na cidade de Como, Dom Roberto Malgezini. Ele foi assassinado quando distribuía café da manhã para os pobres. Segundo a polícia, o homem que o matou tinha problemas psiquiátricos, e o Papa Francisco recordou Dom Roberto, a diocese de onde ele vem, disse que é um grande testemunho de martírio pela caridade. Pediu todos também para rezarem por todas as pessoas que trabalham com a caridade no mundo inteiro, padres, freiras, leigos, leigas, que se dedicam a esse trabalho, que é muito bonito, mas também que muitas vezes nos expõe ao risco. Danusa. Obrigada, Lízia, por todas as informações. Bom, e da capital italiana a gente vem para a capital do Brasil. Hoje, Eduardo Pazuello assume oficialmente o Ministério da Saúde. Além disso, a taxa de transmissão da Covid-19 volta a cair aqui no nosso país. Quem fala conosco sobre estes assuntos direto de Brasília é o repórter Otávio Martins. Bom dia, Otávio. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. O ministro interino, Eduardo Pazuello, vai se tornar ministro efetivo da Saúde na tarde de hoje. Ele toma posse ali no final da tarde, por volta das 5 da tarde, né, numa cerimônia no Palácio do Planalto, que deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Pazuello, que é general de exército, né, fez carreira no meio militar, foi responsável aí
pela condução da pandemia desde maio, quando o último ministro, Nelson Tait, pediu demissão. Como você disse, as taxas de transmissão da Covid-19 aqui no Brasil voltaram a cair e os números também estão crescendo de maneira mais lenta, o que mostra aí que alcançamos o chamado platô da pandemia. O Brasil registra neste momento mais de 4 milhões e 400 mil casos confirmados da doença. Infelizmente, mais de 133 mil pessoas morreram pela Covid-19. As pessoas que conseguiram se recuperar, o número de pessoas que conseguiram se recuperar já passa aí dos 3 milhões e meio. Obrigada, Otávio, pelas notícias atualizadas. Bom, e a média móvel mostra tendência de queda no número de mortes por dia, também no Rio de Janeiro. A Silvia Helena Gonzaga conversou, inclusive, com um professor de doenças infecciosas. Aqui no Rio de Janeiro, quem faz um balanço para nós dos casos, do avanço da doença da Covid-19 no Rio de Janeiro, é o Dr. Edmilson Mingovski, um importante infectologista de nossa cidade. Ele pode nos dar um apanhado, do que está acontecendo com os nossos números nesta semana. A notícia um pouco preocupante, que é o aumento expressivo do número de casos da Covid-19, 58%. Esse é o lado ruim da história. O lado bom é que não se observa um aumento das internações nem um aumento das mortes pela Covid-19. Isso muito provavelmente se deve à intervenção precoce com medicamentos que alguns médicos resolveram adotar. Eu falo alguns médicos e me incluo nesse grupo, já que em Volta Redonda eu coordeno toda uma ação do Sistema Único de Saúde da Prefeitura de lá e que mostra um aumento do número de casos sem aumento das internações nem mortes. E o que foi feito diferente em Volta Redonda foi justamente a medicação precoce. A gente tem feito nitazoxanida de 8 em 8 horas, sempre com recomendação do médico, por no mínimo 6 dias. E com isso, 300 pacientes tratados até agora, meados de setembro, e nós não temos nenhuma falência respiratória, nenhuma internação e nenhum óbito. Isso é uma grande notícia, tá bom? Mas ninguém está autorizado a sair, fazendo festas, aglomerações, abrindo mão da máscara, deixando de lado o álcool 70 ou a higienização das mãos. É fundamental. Lembre-se, o momento é de flexibilizar sim, relaxar nunca. Até breve. Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícias, primeira edição. Obrigada, Silvinha. Nosso agradecimento também ao doutor Edmilson. Bom, e a seguir, já que amanhã é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, vamos conversar com um especialista neste assunto. Você fica agora com imagens ao vivo de São Paulo. Por aqui hoje a máxima é de 32 e a mínima fica em 17 graus. A gente volta já. Amanhã é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Neste tempo de pandemia provocada pelo coronavírus, este assunto também ganha destaque. Desde 2013, existe no Brasil o Programa Nacional de Segurança do Paciente, lançado pelo Ministério da Saúde, que visa prevenir, monitorar e reduzir eventos desfavoráveis nos atendimentos, além de promover melhorias relacionadas à segurança do paciente em todo o país. O médico Fernando Paragó, da ProSaúde, explica sobre o assunto. Segurança do paciente se trata em reduzir ao mínimo possível os danos desnecessários a um paciente quando ele está internado no hospital ou está sendo submetido a um tratamento de saúde. Algumas coisas podem dar errada, reação a medicamentos, queda, infecções dentro do ambiente hospitalar. Então, segurança do paciente é reduzir ao mínimo esse tipo de evento para o paciente. Bom, primeiro que sempre que se entra no hospital, a sua segurança está em risco. O hospital é um ambiente altamente complexo, com muitas pessoas trabalhando, com atividades difíceis de serem realizadas, embora todo o controle seja feito por parte da gestão e dos profissionais que trabalham na assistência em saúde, um hospital é um local de risco. Então, estando internado no hospital, você está em risco. Observar
se o profissional que se comunica com você pergunta seu nome completo, checa a sua pulseira de identificação, né, informa você qual é o remédio que está sendo dado para você, né, se ao ir fazer algum procedimento ou exame, o seu nome é confirmado, se é explicado a você por que aquele exame está sendo realizado, quais são as situações que aquele exame vai colocar sobre você. Então, se isso não estiver sendo feito no hospital, você está, ou seu familiar está sendo colocado em risco. Bom, muitos avanços, né? Há um marco em 2013, né? A nossa portaria 529, que foi a portaria que implementou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, obrigando todos os hospitais a terem profissionais dedicados a garantir a segurança do paciente em ambientes hospitalares, em estabelecimentos de saúde. A partir dali, muito se desenvolveu. O Brasil hoje é uma das potências mundiais em segurança do paciente. Profissionais de alto nível que se formaram, cursos de formação nessa área nos melhores hospitais do Brasil. Então, toda uma estrutura, software, né, sistemas de tecnologia de informação. Muito se desenvolveu a partir daí de 2013 em todas as áreas planejadas no Plano Nacional de Segurança do Paciente, e hoje a gente tem nos nossos hospitais uma segurança muito próxima dos melhores hospitais, nas melhores culturas de segurança do mundo. Obrigada, doutor Fernando. Bom, e entre as notícias internacionais está a eleição que aconteceu hoje do primeiro-ministro japonês. Vamos ver agora os destaques do noticiário estrangeiro desta quarta-feira. O destaque do Yomiuri Shimbun é a eleição do primeiro-ministro japonês. Yoshihide Suga, de 71 anos, foi eleito o novo primeiro-ministro durante as sessões plenárias da Câmara dos Representantes. A principal prioridade da nova administração são as novas medidas contra o coronavírus, a revitalização econômica do país e também promoverá a digitalização dos setores público e privado. Suga apoiou a administração do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe como secretário-chefe do gabinete, desde a sua posse em dezembro de 2012. O francês Le Monde diz que a Europa enfrenta uma delicada saída do desemprego. Os governos europeus estão estendendo medidas de emergência para salvar empregos, sob risco de adiar despesas. Ontem, em visita a uma fábrica, o primeiro-ministro Jean Castex exortou as empresas a protegerem o máximo de empregos até dia 1º de novembro. O também francês Le Figaro destaca: Benjamin Netanyahu assina acordo histórico com países do Golfo na Casa Branca. Para Donald Trump, esse acordo com os Emirados Árabes e o Bahrein marca o início de um novo Oriente Médio. A cerimônia aconteceu nas varandas da Casa Branca. E o The New York Times diz: furacão Sally toca ao solo do Alabama com força redobrada. Ele chegou perto do Gulf Shores, no Alabama, como um furacão de categoria 2 e com ventos de mais de 105 km por hora. Os meteorologistas disseram que a tempestade pode se estender até a região costeira, aumentando assim o risco de inundações. E esta é a última quarta-feira do inverno aqui no Hemisfério Sul. Terça-feira que vem, dia 22 de setembro, começa a primavera. Hoje é dia de sol forte, calorão e nada de chuva em quase todo o Brasil. Vamos ver como fica a previsão do tempo para essa quarta-feira. Chuva frequente em parte do Rio Grande do Sul. No centro-oeste de Santa Catarina e no norte gaúcho, sol de dia e chuva entre a tarde e a noite. Tempo firme no Paraná. No sudeste, o sol volta a predominar. Chove rápido no litoral do Espírito Santo ao Rio de Janeiro. O tempo fica firme nas outras áreas. O ar seco e quente predomina em todas as áreas da região centro-oeste. A umidade do ar fica em níveis críticos nos períodos mais quentes do dia. Não chove. Para a região norte também tem dia de sol, calor e pancadas de chuva no Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá e parte do Pará. Em Roraima chove em vários momentos do dia. O tempo fica firme nas demais áreas. Para o Nordeste, sol entre nuvens e chuva rápida em todas as capitais da costa leste do Ceará. O tempo segue firme nas outras áreas da região. E a seguir veremos uma iniciativa de solidariedade em Belo Horizonte. Jovens doam computadores para quem precisa. E agora ficamos com imagens ao vivo da região central da capital paulista.
O estado de São Paulo já registrou 4.214 focos de incêndio só neste ano. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A alta é de 109% a mais que no ano passado. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta. O estado de São Paulo teve o melhor resultado do Brasil nos anos finais do ensino fundamental e voltou a crescer nas outras etapas do ensino. Os dados são do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2015, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Nos anos iniciais do ensino fundamental, ou quinto ano, São Paulo saltou de 6,5 para 6,6 pontos. Nos anos finais, ou nono ano, a pontuação de 4,8 em 2017 foi para 5,2 pontos em 2019. No ensino médio, a rede estadual registrou o maior crescimento de sua história, ao passar de 3,8 pontos para 4,3, ficando em quinto lugar no ranking entre os estados nesse item. O IDEB é um indicador de qualidade do ensino fundamental e do ensino médio e é divulgado a cada 2 anos, com notas de 0 a 10, levando em conta o número de estudantes que passou de ano e o desempenho em português e matemática. Para 2019, o IDEB avaliou 2.778 escolas públicas. Os dados mostram que o ensino médio de São Paulo tem um dos 4 maiores índices de qualidade do Brasil. Entre os elementos que ajudaram a atingir esse índice, há alguns aspectos em comum, como orçamento diferenciado e política de formação continuada de professores e o vestibulinho, que é a seleção de ingresso dos estudantes. Só uma correção, os dados são do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2019. E com as aulas remotas nas escolas e faculdades devido à pandemia, muitos alunos estão tendo dificuldade de acompanhar por não terem computador. Pensando nisso, iniciativas surgiram, mobilizando pessoas e ajudando estudantes do Brasil inteiro. Com a pandemia, escolas e faculdades passaram a disponibilizar aulas remotamente. Para alguns, pode não ter sido problema, mas para muitos, a mudança talvez tenha sido motivo de interromper os estudos por não terem computador. Do problema veio a inspiração de ações solidárias como a de Lucas. Ao saber que muitos colegas não teriam acesso às aulas, o aluno da UFMG decidiu unir pessoas em condições de ajudar. Primeiramente, eu pesquisei no meu Instagram pessoas próximas a mim que poderiam colaborar fazendo doações. Mas daí, uma semana depois, a FUNP, que é o órgão que presta assistência para os estudantes, ela iniciou uma campanha de arrecadação de equipamentos. E aí todas as doações eram encaminhadas aqui para casa e à medida que elas iam chegando, eu ia realizando manutenção com a ajuda de algumas pessoas também. A iniciativa de Lucas já rendeu mais de 300 doações de computadores. Outra que tem mobilizado pessoas pelo mesmo motivo é a Plug Doações. A plataforma digital criada pelo Alisson e Manuela conecta doadores a quem precisa de computadores para estudar. Eu vendo essa necessidade, botei o meu computador para doação através das redes sociais e vi a grande procura de pessoas que estavam na mesma situação, que não tinham um computador. E foi a partir disso que eu e a Manu a gente resolveu ajudar mais pessoas. Quando a gente resolveu ajudar mais pessoas, nós criamos a Plug, que é para conectar as pessoas para que elas possam doar esses computadores por todo o Brasil. Os jovens de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, têm alcançado pessoas de todo o país e através das redes sociais. O nosso projeto está sendo executado desde o dia 15 de maio e no total nós tivemos 430 famílias contempladas. Eu falo famílias porque a maioria tem 2, 3, 4 filhos que estão estudando com esse equipamento. Elana, por exemplo, é estudante e não teria conseguido dar continuidade aos estudos sem a ajuda do projeto. Receber este computador fez muita diferença para mim. Primeiro, porque eu não tinha condições de comprar uma sozinha. E segundo, porque possibilitou que eu pudesse continuar estudando mesmo em meio à pandemia. Evandro conheceu a plataforma por meio das redes sociais e decidiu ajudar. Foi muito legal, né? Eles ficaram muito agradecidos. Foi muito legal de ver a gratidão e a felicidade deles por receber aquele computador que estava parado aqui há mais de um ano, esperando eu
eu formatar, encaminhar ele para alguma coisa. E eu fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto. A ajuda vai além da doação de equipamentos. Quem quiser conhecer melhor a iniciativa do Alisson e da Manuela, é só acessar o site e ser também um doador. Que legal, e que essa iniciativa possa inspirar outras iniciativas, não é mesmo? Canção Nova Notícias fica por aqui. Eu te convido a seguir informado com o nosso jornalismo acessando noticias.cançãonova.com. Mais tarde, acompanhando Canção Nova Notícias, segunda edição, às 6h45 da noite. Você fica agora com o Cantinho da Criança e terminamos essa edição com uma vista da Radial Leste em São Paulo. Amanhã não tem Jornal da Manhã por conta da quinta-feira de adoração, mas sexta-feira a gente se encontra. Até lá!